E hoje, ó, chegou a vez, ó, desta criança aqui, ó. Camacho Connecticut Robusto. Vou falar sobre esse charuto e uma história muito boa por trás da marca e o seu principal fundador e gestor. Vem com a gente. Oficialmente mais um vídeo no canal e hoje, ó, estamos aqui, ó, para falar sobre este camarada aqui, ó, Camacho Connecticut Robusto. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que ele é mais do mesmo? Vamos descobrir hoje qual vai ser a minha experiência com esse camarada aqui e também eu vou contar a história sobre o fundador da Camacho. Tudo bem? Fica com a gente até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Vai saber a história e vai saber as minhas impressões sobre esse charutinho aqui. Tudo bem? Mas antes de mais nada, aqui ó, se você tá perdido nesse mundão aí, ó, clica aqui no link na descrição do vídeo. Tem o nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte de uma família bacana, nós temos lá mais de 100 pessoas. Você vai ser bem recebido lá. Entre no nosso grupo de WhatsApp, que a gente troca ideias todo dia lá sobre o mundo dos apreciadores. A gente coloca coisa científica lá para dar uma reforçada na argumentação da galera. E tem um pessoal muito bacana e muito boa. Tudo bem? E não se esqueça, se você quiser receber todas as novidades dos nossos conteúdos aqui, ó, segue a gente lá no Instagram, @rifdocharuto. Lá eu publico com frequência diária, assim, muitas coisas que a gente traz aqui pro canal. Tudo bem? E a gente faz parte de um projeto também que se chama Painel do Charuto. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não conhece ainda, você está perdendo. No Painel do Charuto, 4 cabeças fazem parte. Eu, a Regiane, do Degustando Charutos, o Bruno Pontes, do Charutos Inbox, e o Jamelão, do Jamelão Charutos. Lá é um canal, é um projeto paralelo que a gente faz várias avaliações sobre várias questões sobre o mundo dos apreciadores, dos charuteiros e tal. Então se inscreve lá no Painel do Charuto que você vai curtir bastante também. Tudo bem? Mas antes, ó, hoje eu vou falar sobre este camarada aqui, ó. Que é um camarada que eu não ouço muito a galera falando muito dele não, viu? Ó, é um Camacho Connecticut. Ó, uma coisa eu posso falar, ele é bem bonito, viu? Ele é bem bonito, ó. A anilha, ó, tem um... A anilha é bem moderna, na verdade, né? Ela é bem moderna, ela tem uma escrita assim na horizontal, na linha do charuto. Assim, a capa muito bonita de fato, ó. Não sei se a iluminação tá pegando aqui a capa aqui, ó. Ó. Muito bonita a capa, construção perfeita, cabeça do charuto, pé do charuto, charutinho aromático. Vamos ver como vai ser a minha experiência com esse camarada aqui, ó, Camacho Connecticut Robusto. Enquanto eu acendo aqui, ó, eu vou deixar rodando um vídeo da empresa.
Muito bem, ó. Como está o nosso querido Camacho Connecticut robusto? Tá, queima perfeita, fluxo muito bom. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu dou minha opinião sobre ele. Assim, ó, Camacho, ó, essa marca icônica, na verdade, né? Bem conhecida no mundo charuteiro. Assim, ó, o grande nome por trás da marca Camacho é um camarada chamado Simão Camacho, ou Simon Camacho, vamos tratar como Simão Camacho. Ele é o grande nome, o grande fundador lá atrás que trouxe toda a história da Camacho e hoje é uma marca muito renomada no mercado, tudo bem? O Simão Camacho, ele nasceu, não tem muitos registros, viu? Mas ele nasceu na década de 20 em Cuba. Então, ele cresceu em Cuba, cresceu toda naquela história do tabaco lá, e lá em Cuba, ele acabou se tornando um cara bem famoso em Cuba. Ele era um mestre torcedor, trabalhava com cooperativas, trabalhava com empresas lá, com comerciante de charutos e tabacos, de fato lá em Cuba. Fluxo bom, hein? Fruto gostoso, viu? Vamos lá. E aí, ele vivendo a vida dele em Cuba, famoso, assim, um ator lá, um comerciante do mercado cubano de charutos e tabacos lá, né? E o que aconteceu em 59? Exatamente. Em 59 ocorreu a Revolução Cubana, com a ascensão do Fidel Castro e sua turma lá em Cuba. O que aconteceu com o Simão Camacho? Ele foi convidado a se retirar de Cuba, como vários outros donos de empresas lá, né, de Cuba, né? Ou seja, ele foi convidado a se retirar, ele teve que fugir para os Estados Unidos e ele, quando ele se exilou, ele se estabeleceu especificamente em Miami, que é ali pertinho de Cuba, né? Ali em Miami, e lá em Miami, em 1961, ele criou a Camacho Cigars. Ou seja, criou a empresa dele, com a anilha dele e tal, tudo certinho, e começou a fazer muito sucesso. Por quê? Porque ele manteve o mesmo padrão de produção ali, de forma de enrolar os charutos, os mesmos que ele praticava lá em Cuba, entendeu? Então ele começou mais ou menos a rivalizar, a intenção dele era essa exatamente, rivalizar com os charutos cubanos, entendeu? Ele começou a ter bastante destaque ali nos Estados Unidos e tal. Inclusive, dizem algumas reportagens que o Winston Churchill provou alguns Camachos e gostou bastante, entendeu? Nisso, o nome dele ficou bem conhecido na época. Charuto bom, hein? Gostoso, hein? Ó, o que acontece? Foi passando-se o tempo e tal, ele começou a trabalhar especificamente com tabacos da Nicarágua, né? Com tabaco da Nicarágua, então começou a fazer um negócio bem assim, específico, diferente, e o mercado americano começou a gostar muito dos charutos da Camacho, né? E ele veio desenvolvendo, depois ele começou a desenvolver também algumas parcerias em Honduras, então ele também começou a fazer produtos, charutos especificamente de Honduras, com tabaco corojo, né? Especificamente. E esse aqui, o perfil da Camacho é um charuto mais forte, né? Um charuto mais encorpado, mais forte, bem aromático, bem complexo. E esse aqui é o mais fraquinho deles. Ou seja, o mais fraco assim, o mais suave, na verdade, né? Tem a capa Connecticut, vou passar o brinde, a ficha técnica daqui a pouquinho, mas ele é o mais suave da linha da Camacho. E é um charuto bem agradável, viu? Bem agradável. Ó, eu tô aqui no primeiro terço, eu vou dar um cortezinho aqui, ó, e daqui a pouquinho eu volto para passar outros detalhes. Muito bem, voltamos, ó.
Olha como se encontra o nosso queridíssimo Camacho Connecticut. Ó, e a cinza dele tá, ó, de vento em popa, hein? Ó, construção bem feita, meu, bem aromático. Charutinho muito bom, hein? Vai queimar a anilha aqui, ó. Vamos ver se ele passa pela prova do riff. Vamos lá, ó. Vamos bem, ó. Será que ele passa pela prova do riff, ó? Ó. Passou! A cinza impecável, não tem que falar não. Muito boa. Assim, ó, só falando um pouquinho mais da família, da história do Simão Camacho. Então, aí ele ficou bem conhecido lá no mercado americano, né? E, infelizmente, em 1990, ele faleceu em Miami, né? Assim, aí ele faleceu em Miami. Com a morte dele, a família Toranho, é uma família cubana que, dedicada ao charuto, acabou administrando a marca, né? A marca Camacho. Charutinho muito bom, viu? Muito bom. Seguindo na história, em 95, a Camacho entrou numa nova era. Em 1995, a família Eiroa passou a administrar a Camacho Cigars. Ou seja, e manteve a mesma produção dos charutos lá em Honduras, principalmente, os charutos Corojo, e manteve aquela tradição de fazer charutos fortes, charutos encorpados, assim, tipo, que era a característica da marca em si, né? E o que acontece? Em 2008 teve uma nova guinada muito forte na marca. Por quê? Porque a Davidoff, né, a Oettinger Davidoff Group, acabou comprando a Camacho Cigars. Ou seja, em 2008, a Davidoff, ela deu uma nova roupagem, uma nova identidade visual para a Camacho, inclusive introduzindo essas anilhas. Tem várias cores, né? Tem a cor vermelha, a cor azul, essa aqui é a cor laranja, tal, para definir. Tem a cor preta também, para definir as linhas dos charutos. Inclusive introduziu a figura do escorpião, né? Não sei se aparece aqui na câmera, a figura do escorpião. Então, mas tudo isso, essa nova roupagem foi invenção. Foi eles chamam de rebrand, né? Uma nova identidade visual para a Camacho Cigars. Ou seja, então hoje, quem não sabe, a Camacho Cigar, ela pertence ela está embaixo do guarda-chuva da grande empresa, né? Que é Oettinger Davidoff Group, que é que possui várias marcas embaixo dela, inclusive uma delas é a Camacho. Ó, vamos ver se a anilha sai com facilidade, ó. Ó, tem uma facilidade aqui, ó, que a anilha ela tem tipo, como se fosse uma seta, né? Não é uma lingueta, mas como se fosse uma seta aqui, ó. Então, ó, ela sai com facilidade, ó. Anilha bem bonita, por sinal, muito bonita. Charuto gostoso, viu? Fumar. Charutinho assim, bem herbal, assim, bem Connecticut, bem capa de Connecticut em si, né? E o que acontece? O grande nome por trás da Camacho Cigars, hoje administrado pela Davidoff, mas exatamente o Simão Camacho. Ou seja, o Simão Camacho ele foi referência porque ele foi um dos primeiros exilados de Cuba. Então todo aquele pioneirismo dos exilados cubanos que saíram pós-revolução, ele foi um dos primeiros. Então por isso que ele tem essa marca na identidade dele, que por incrível que pareça eu não encontrei nenhuma foto dele para deixar no vídeo aqui, porque eu procurei bastante, não consegui encontrar na internet. Se alguém tiver disponível aí, coloca o link aqui nos comentários que eu vou pesquisar. Ó, charutinho muito bom, hein? Muito bom. Gostoso de fumar. Bem gostoso, ó. Eu vou dar um cortezinho aqui, ó.
E aí eu volto no terceiro terço e já passo a regra. Muito bem, voltamos, ó. Como se encontra o nosso queridíssimo Camacho Connect Cut. A queima dele, perfeita, hein? Fluxo, queima, ó, impecável. Vou até quebrar a cinza aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da ficha técnica desse camarada aqui, ó. Esse aqui é um robusto, padrão robusto, então não tem nada de novidade. Ó, comprimento 127 milímetros, um rink de 19 milímetros, origem Honduras, né? Origem Honduras. Capa é uma capa equatoriana shade, ou seja, a capa vem do Equador, mas é enrolada em Honduras. Então a capa Equador, Connect Cut. O capote é um Corojo Honduras e o miolo Corojo Honduras e Corojo da República Dominicana. Ou seja, então envolve 3 tipos de tabacos, né? Capa, Connect Cut, do Equador. Capote, Corojo de Honduras. E miolo, Corojo de Honduras e Corojo também da República Dominicana. Que dá um perfil bem interessante, pessoal. Viu? Bem interessante mesmo. Que nem eu falei, é um charuto que ele é na fortaleza de 5 ali, leva uma fortaleza 2, assim de suave a média fortaleza. O precinho desse camarada aqui, ó, no mercado aí, tá em torno de R$110, 110 pilas. Você adquire um camarada desse aqui. Vamos para a minha opinião sobre esse charuto aqui, ó. Sendo muito sincero, fumaça impecável, fumaça muito boa, de fato. Fumaça densa, cremosa, para quem gosta de charuto fumacento, é um charuto muito bom. Ó, massa densa, tranquila. O fluxo impecável, queima totalmente linear, tranquilo, sem nenhum tipo de alteração. O aroma lembra um pouquinho ali de mel, ali um pouquinho de... tem um perfil um pouquinho mais amadeirado, assim, uma madeirada bem assim, bem leve. Gosto, sinceridade, não consegui identificar gosto nele, se é salgado, se é doce, se é umami, se é amargo. Amargor não tem nada, então amargo, não vi nada de amargor nele. O gosto não consegui identificar nenhum sabor específico nele. O sabor dele, ó, tem um toquezinho ali de nozes, tem bem ali sutil, ali um negócio bem refinado, bem sutil, tem sim. Ó, tem esse perfil mais amadeirado, mais com nozes. Ali, talvez um pouquinho de castanha ali, talvez você consiga sentir um pouquinho de castanha nele. A evolução dele é uma evolução que não é cadenciada, não são terços cadenciados, é uma evolução linear. Assim, o que você sente no primeiro terço, ele vai meio que evoluindo até o terceiro terço, mas você não percebe transições entre os terços. O charuto gostoso de fumar, viu? Assim, sente essa questão bem floral, assim, bem leve. Um charuto bem leve, viu? Bem leve. Tô para falar que é um charuto para iniciante, viu? O iniciante consegue começar aqui, consegue começar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Esse charutinho aqui, ó, ele está em torno de R$110 no mercado. Você vê nas tabacarias, vê nos
tanto online como física, você vai ver 110 conto, por aí mais ou menos. Vale a pena você pagar 110 conto nesse charutinho aqui, ó? Na minha opinião, sendo muito sincero, não. Por quê? Charuto bom, entretanto, ele não é um charuto complexo. É uma linha mais clean, assim, da Camacho, um charuto bem levinho. Se você quer um charuto levinho, esse aqui é o cara, entendeu? É o cara. Só que se você busca um charuto com complexidade, que tem cadências diferentes, assim, terços cadenciados diferentes, esse aqui não é o cara. Esse aqui é um negocinho clean, leve, charuto gostoso, de fato, só que nada complexo, super simples. Essa aqui é a minha opinião. Eu espero que você tenha a sua opinião. E é isso aí. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso conteúdo aí, nosso canal. Nosso canal está crescendo aos poucos. A gente vai fazer por tempo determinado aí nosso projeto. E eu vou terminar aqui com o nosso queridíssimo Camacho Conectante Robusto. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, faz aquele pacote do bicho aqui. Eu vou finalizar essa iguaria aqui. Um forte abraço.